Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, mais uma vez, para a gente falar um pouquinho sobre biologia molecular, dando sequência ao nosso conteúdo. Eu vou explicar um pouquinho sobre a replicação do DNA, tudo bem? Bom, como a gente já havia comentado no vídeo anterior, a replicação do DNA ela tem algumas características muito específicas, né? A replicação a gente diz então que ela é semi-conservativa. Por quê? Porque ela conserva um lado da dupla cadeia como sendo a fita mãe, que é esse daqui do desenho, ó, que é o DNA original. A dupla hélice se abre e aqui desse lado vem uma enzima e vai copiando os nucleotídeos e adicionando, né? Por complementariedade vai formando uma nova fita. E aqui do outro lado a mesma coisa, uma nova fita. Então, as duas fitas de DNA dupla hélice que se formam, metade dela é a fita antiga e metade é a fita nova. Metade antiga e metade é nova, e é por isso que ela é chamada de semi-conservativa. Uma outra característica que a gente falou bastante no vídeo anterior é o fato de que a replicação ela é bidirecional. Então, se a forquilha abriu nesse ponto, nós vamos ter esse mesmo desenho para o lado de cá, ok? Então, ela vai sempre nos dois sentidos. E ela também é assimétrica, tá? Por que assimétrica? É exatamente nesse ponto que a gente vai discutir um pouco mais hoje. Ela é assimétrica porque a enzima que faz a síntese dos nucleotídeos, que é a DNA polimerase, ela é uma enzima que ela só sintetiza, ou seja, ela só adiciona nucleotídeos no sentido 5' 3'. Então, para isso, ela precisa de uma extremidade 3' livre. Então, em uma fita de um lado da forquilha, a replicação vai ser contínua e do outro lado a replicação vai ser descontínua. E é por isso que é chamada de assimétrica. Bom, então, a forquilha de replicação do DNA, como eu estava dizendo, ela é assimétrica, exatamente por conta da ação da enzima, que é a DNA polimerase, que vai atuar nesse complexo, tá? Então, o DNA das duas fitas filhas sempre será sintetizado por um complexo enzimático que contém a DNA polimerase, e esse complexo enzimático é chamado de DNA polimerase 3, tá? Essa DNA polimerase, ela necessita obrigatoriamente de uma extremidade 3' livre para que a enzima possa parear, para que a enzima possa se ligar ali. Então, adicionar os nucleotídeos no sentido 5' 3', como eu já tinha falado no vídeo anterior, tá bom? E isso a partir de uma fita iniciadora, a enzima então vai adicionando os novos nucleotídeos, tá? Mais uma vez, a DNA polimerase ela vai adicionar sempre os nucleotídeos no sentido 5' 3'. Então, aqui nessa imagem, nós já havíamos visto ela no vídeo anterior. A enzima, então, polimerase, ou a DNA polimerase, ela precisa de uma extremidade 3' livre, e a partir dessa extremidade, então, a enzima DNA polimerase se liga e vai, então, sintetizar a fita no sentido no qual a forquilha vai caminhando. Então, a polimerase ela só vai sintetizar, olha, no sentido 5' 3'. E aqui a gente chama de fita contínua. Do outro lado da forquilha, na outra fita, a extremidade que abre é 5'. Então, precisa que a forquilha, né, e a replicação da fita contínua avance um pouquinho para expor uma extremidade 3' aqui. Aí a enzima polimerase vem, se liga e vai formando um fragmento. Abriu mais um pouquinho, ela vem, se liga e vai formando um fragmento. Abriu mais um pouquinho, ela vai se ligar e vai formar um fragmento. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, tá bom? Eles são formados por um iniciador de RNA e a partir daí, então, a polimerase 3 consegue sintetizar. Nós vamos falar dessas enzimas, desses iniciadores, começar a falar um pouquinho sobre isso a partir do próximo slide. Aqui é só mesmo para a gente complementar
e deixar bem fixo, né, bem falado sobre a assimetria da forquilha da replicação. Nessa imagem aqui, nós temos aqui na parte de baixo, tá, representado uma dupla hélice de DNA. Então, aqui nós temos, ó, 3 linha, 5 linha, e aqui, ó, 5 linha, 3 linha, e nesse ponto aqui é o ponto que vai acontecer a abertura da forquilha, ou seja, é a origem da replicação. Lembra que nós comentamos que essa origem de replicação ela também pode ser chamada de replicon, tá bom? E eu uso uma abreviação chamando de ORI, ok? Então, quando a enzima helicase ela identifica a região do DNA onde vai abrir a forquilha de replicação, lembrando que no procarioto só existe um replicon, e no eucarioto podem aparecer e aparecem vários replicons, e cada um vai abrir a seu tempo, porque as enzimas vão identificando essa região, e a helicase vem, identifica a região do DNA que vai ser aberta e abre a hélice. Quando a hélice é aberta, ela é bidirecional, certo? Então, vai abrir para um lado e vai abrir para o outro lado. Então, quando surge aqui a origem de replicação, vai abrir a forquilha para um lado e vai abrir a forquilha para o outro lado, porque a replicação do DNA ela é bidirecional. A enzima vai nas duas direções, ok? Tá um pouquinho confusa, que tem bastante informação, mas eu vou tentar deixar isso o mais claro possível. Por que que eu fiz assim? Para que vocês entendam que como é uma forquilha, e essa fita aqui ó, é 3, 5, do lado de cada forquilha, nesse sentido, essa fita de cima vai ser a líder. Mas no lado de cada forquilha, aqui é como se fosse a extremidade 5. Essa fita aqui vai ser descontínua. A mesma coisa acontece desse outro lado. Quando abre a forquilha desse lado aqui, ó, a extremidade que está livre aqui é 3, então a enzima vai, enquanto vai abrindo, ela vai caminhando, e do lado de cá, então, ela vai ser a fita descontínua. Isso faz com que, lembra que nós conversamos, que a replicação do DNA ela é bidirecional, e na célula eucariótica acontecem várias origens de replicação, e a replicação só termina quando todas as células estiverem replicadas. E no procarioto, embora tenha um DNA, só acontece da mesma maneira, né? Ela vai sempre ao mesmo tempo. Como ela é bidirecional e em cada lado vai alternar, então aqui, desse lado da forquilha a fita contínua é a de cima, e desse lado da forquilha a fita contínua é a de baixo, quando esse processo termina, as duas fitas vão estar completamente replicadas de maneira idêntica, tá bom? Isso é uma característica importante. Nessa outra imagem aqui, é para a gente entender um pouquinho como que acontece na fita descontínua. Bom, percebam que aqui o DNA está parecendo um zíper. Eu gosto muito de dar esse exemplo do zíper. Quando você vai abrir o zíper de uma jaqueta, de uma calça, né? E você começa a abrir ele, você vai sempre no sentido até o final dele, né? Então, a polimerase na fita líder, quando ela encontra que essa extremidade 3 livre e ela se liga e começa a adicionar os nucleotídeos 5' no sentido 3', ela vem caminhando, a forquilha vai abrindo e ela vai caminhando, ó, a forquilha vai abrindo e ela vai caminhando, a forquilha vai abrindo e ela vai caminhando até o final, tá? Em compensação, no lado da fita descontínua, ela precisa esperar um pouco para abrir uma certa área, para depois vir um iniciador, fazer um primer, e a partir desse, para vir uma enzima, desculpa, fazer uma sequência iniciadora, e a partir dessa sequência iniciadora é que vai continuar a síntese. Abriu mais um pouquinho, vem outra enzima iniciadora, faz aqui o iniciador e a enzima continua, e assim vai até o final da fita descontínua, tá bom? Esses fragmentos aqui que são formados, e no próximo slide eu vou falar um pouquinho deles,
são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? A formação de fragmentos de Okazaki só acontece na fita descontínua. Na fita líder não tem isso, tá bom? Bom, e a enzima que vai atuar fazendo então essa síntese de novos nucleotídeos é a DNA polimerase 3. Tá bom? Então, nessa imagem aqui, como eu disse, a gente já conseguiu enxergar um pouquinho melhor. A forquilha está abrindo nesse sentido, nesse exemplo, tá? Então, aqui, ó, extremidade 3 livre, vem a enzima polimerase, vai sintetizando os nucleotídeos e vai indo no sentido da forquilha, tá? Ó, essa é a progressão da forquilha, então, ó, abriu, ela vai vindo aqui, ó, e vai continuando até o final. Vai abrindo, ela vai indo. Do outro lado, que é a fita que vai ser descontínua, porque aqui a extremidade livre foi uma 5, tem que esperar abrir um pouquinho, vem uma enzima, que é uma enzima que a gente chama de primase, ela adiciona um primer de RNA, tá? A partir desse primer de RNA, a enzima DNA polimerase 3 sintetiza os nucleotídeos de DNA, tá? Aí abriu mais um pouquinho, vem a RNA primase e coloca um primer de RNA, aí a DNA polimerase vem e sintetiza os nucleotídeos a partir desse primer, tá bom? A partir desse iniciador. E esses fragmentos são chamados então de fragmentos de Okazaki. Depois que isso acontece, percebam que eu tenho aqui na fita uma região que é RNA e o alongamento, a extensão dela é DNA. O que vai acontecer? Vem uma outra enzima, que é a DNA polimerase 1, troca os nucleotídeos de RNA aqui para nucleotídeo de DNA. Faz isso aqui primeiro, faz isso aqui depois. Aí vem uma outra enzima, que é a ligase, e liga esses fragmentos de Okazaki. Então, todo esse processo vai acontecer aí na fita descontínua, para que quando chegue no final, eu tenha exatamente igual a gente tem aqui na fita contínua, tá bom? E aqui, passo a passo do que vai acontecer durante essa síntese. Então, aqui está um pouquinho invertido, ó, a fita líder está embaixo e a fita descontínua está em cima, ó, vai abrindo a forquilha, a fita líder vai indo até o final, ela é contínua. Já na fita descontínua, primeiro precisa a síntese de primers, de um iniciador de RNA. Quem faz isso é a enzima que a gente chama de primase, aqui o nome dela, ó. A primase vai fazer síntese de RNA, que é chamada de iniciador. A partir desse iniciador aqui, ó, que está em preto, a DNA polimerase 3 vai adicionar os nucleotídeos a partir dele. Aí a fita abre mais um pouquinho, vem uma outra DNA, vem uma outra primase, coloca um primer e vem uma outra DNA polimerase 3 e adiciona os nucleotídeos, tá? Então, primeiro vem a primase e faz um RNAzinho ali, um iniciador, um primer. Daí vem a DNA polimerase 3 e estende a partir do primer, formando então esse fragmento de Okazaki. Depois, esses fragmentos de Okazaki já sintetizados, porém eles têm um pedaço de RNA e um pedaço de DNA, eles precisam se tornar totalmente DNA. Aí vem uma outra enzima, que é a DNA polimerase 1, ela retira o primer de RNA e adiciona nucleotídeos de DNA, ela já fez isso aqui, ó, aí ela vai fazer isso aqui também. E depois que isso tiver já acontecido, ó, aqui é só DNA e aqui é DNA, vem uma outra enzima, que é a ligase, e liga esses dois fragmentos de Okazaki, tá vendo? Então, aqui, ó, eu continuo com o primer aqui. Conforme a fita vai abrindo, tem outro primer, DNA polimerase 3 coloca a extensão, a polimerase 1 substitui, liga pela ligase. Aí abre mais e isso vai acontecendo sempre. Aconteceu, volta, acontece. É como se a enzima andasse para trás. Ela sintetiza um pouquinho e vai mais para trás. Sintetiza mais um pouquinho e vai mais para trás. É como se ela andasse mesmo de trás para frente, tá? Então, na fita descontínua, além da enzima
que vai atuar na abertura da hélice, na abertura da forquilha, que é a helicase, nós temos participando aqui desse processo a primase, a DNA polimerase 3, a DNA polimerase 1 e depois a ligase, tá bom? E nessa imagem é para mostrar exatamente isso e acrescentar algumas enzimas novas que auxiliam nesse processo. A DNA polimerase 3 é a enzima que sintetiza os nucleotídeos de DNA, tá? A polimerase 1, ela retira o primer de RNA e adiciona DNA. Mas quem sintetiza os nucleotídeos da nova fita é a polimerase 3, tá? A primase, ela vai adicionar os RNAs, vai formar aquele primer. E a ligase depois vai ligar os fragmentos de Okazaki, tudo bem? Bom, além dessas enzimas, que são as enzimas básicas, nós temos aqui, ó, aqui essas verdinhas, que são as chamadas SSS, SB, que é Single Stranded Binding, ou seja, proteínas que vão se ligar à fita simples, ó, Single Stranded, ou seja, fita simples, elas se binding é ligação, né? Elas se ligam à fita simples para impedir que o DNA se ligue nele mesmo, tá? E além disso, existem os primossomos que vão direcionar a ligação da DNA polimerase 3 para que, então, a síntese aconteça, tá bom? E aqui mostrando a helicase, que vai abrir a hélice que eu tinha comentado com vocês. Por fim, nessa imagem aqui, nós temos, ó, é mais ou menos isso que acontece. Imagine que eu estou no meio aquoso, o meio do núcleo é um meio aquoso, tá? Então, é óbvio que quando abre essa hélice, enquanto está abrindo o zíper, né? Está abrindo nessa direção aqui. Essa enzima que é a contínua, a polimerase, está sintetizando os nucleotídeos, mas nessa aqui que tem que esperar abrir um pouco para vir uma primase e fazer um primer, depois a polimerase 3 sintetiza. Nós precisamos aqui, ó, que as SSBs estabilizem isso e impeçam que durante a formação dessas alças o DNA possa se ligar nele mesmo, tá? Então, essas SSBs aqui, ó, elas são proteínas muito importantes porque elas vão manter as fitas separadas e impedir que o DNA se ligue nela mesma, tá bom? Então, essa bola grande escrito DNAB é a enzima que a gente chama de helicase, é ela que rompe as pontes de hidrogênio e abre a hélice, tá? E abre a forquilha. Esse complexo de bolinhas rosa, tá vendo? Ó? Tem 2 grandes e 4 pequenas, para mostrar que a polimerase 3 não é uma enzima, ela é um complexo enzimático, tá? Chamado de polimerase 3. Tá vendo que ela tá atuando dos dois lados, desse lado. Então, abriu a forquilha aqui, ela vai vindo, vai sintetizando até o final. Abriu a forquilha aqui, ela vem, espera o primer e sintetiza a partir do primer, tá? Então, a DNA polimerase 3 é que vai sintetizar essa fita filha, os nucleotídeos da fita filha. E os primossomos, ó, eles vão afastar essas 2 fitas molde, as 2 fitas mães, e manter a estabilidade dessa forquilha aqui, até que a fita descontínua ela possa ser formada. Tudo bem? Bom, então eu termino por aqui essa aula sobre a replicação do DNA, explicando um pouquinho o que acontece na fita líder, né, contínua e na fita descontínua. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem essa aula. E na segunda-feira, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as enzimas que participam dessa replicação. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.